bom Consolador prometido, enviou seu mensageiro de ensino, que guiado pela voz da verdade, nos revelou a espiritualidade, atendeu os chamados do além e mostrou o valor do amor. Entre os vivos, entre os mortos, laço eterno entre a terra e o céu. Kardec, missionário divino, voz ativa do Consolador, perguntando, respondendo, clareando vida e pensamento. Kardec, missionário divino, trouxe a chama do Cristo eterno, iluminando a marcha bendita, educando a moral, atingindo o progresso. Kardec, missionário divino, voz ativa do Consolador, perguntando, respondendo, clareando vida e pensamento. Kardec, missionário divino, trouxe a chama do Cristo eterno, iluminando a marcha bendita, educando a moral, atingindo o progresso. Pois para crer não basta ver, é preciso sobretudo compreender toda a lição espiritual que o Messias em seus passos acendeu. Kardec, missionário divino, voz ativa do Consolador, perguntando, respondendo, clareando vida e pensamento. Kardec, missionário divino, trouxe a chama do Cristo eterno, iluminando a marcha bendita, educando a moral, atingindo o progresso. Bondoso Pai, Senhor Jeová, como é bom estarmos neste momento reunidos diante da Tua celeste luz, para nos instruirmos um pouco mais diante da nossa doutrina de amor e luz. Senhor Jesus, Divino Mestre, gratos somos por Tuas pegadas iluminativas, que sempre nos alimentam, clareiam o caminho e nos fazem pessoas melhores a galgar degraus em direção ao clarão da luz bendita, em direção ao reino de Deus. Pedimos a Tua companhia, Mestre, para que os ensinamentos desta noite possam ser claros e absorvidos para a nossa prática e nosso dia a dia. O Senhor nos traz o caminho, nos revela a verdade, és nossa chama de vida nessa encarnação onde tanto lutamos com esperança e fé. Abençoe a nossa irmã responsável a ministrar a palavra com a abençoada permissão do nosso amado mentor Paulo de Tarso, o vaso escolhido do Senhor. Que assim possa ser. Boa noite, meus irmãos. A leitura do nosso Evangelho nesta noite está em Isaías, capítulo 30, versículo 1. Ai dos filhos rebeldes,
diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem alianças sem consultar o meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. Que assim seja. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Estamos aqui na segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 4, intitulado Pluralidade das Existências. Estamos estudando o item que trata das encarnações nos diferentes mundos. Vamos, então, dar continuidade na questão 179, que pergunta assim: os seres que habitam cada mundo alcançaram um mesmo grau de perfeição? Não. É como ocorre sobre a Terra. Existem os mais e os menos avançados. Assim como aqui na Terra, existem pessoas já muito evoluídas, pessoas ainda muito embrutecidas, muito materializadas. Nos outros mundos também há essa variação de evolução. Por quê? Não é até mesmo nas colônias espirituais, né? Que a gente sabe, o mundo é diferente de colônias, tá? Os mundos habitados são os mundos que recebem os espíritos em suas experiências encarnatórias. Nas colônias espirituais é o estado de desencarnação, quando nós estamos ali na nossa vivência verdadeira, né? Em estado de espírito. Então, até mesmo nas colônias espirituais, que é dividido por grau evolutivo, existe essa variação. E nos mundos habitados também não é diferente. Assim como acontece aqui na Terra, também acontece nos outros mundos. Porque nós somos seres que preservam a nossa individualidade. E essa nossa individualidade vai fazer com que haja essa variação, essa diversidade de pensamento, de sentimentos, formas de agir, de pensar e agir diferenciados, que vai estar colocando cada um em um grau evolutivo. Por isso que quando nós estudamos o grau evolutivo dos espíritos, é deixado bem claro que existe ali uma divisão para que a gente possa estar estudando, mas que, na verdade, essa divisão, os perfis dos espíritos na escala evolutiva, elas se misturam. Eu posso estar na segunda escala evolutiva, mas ainda ter sentimentos que categorizam, né, espíritos da terceira escala, que são espíritos ainda menos evoluídos, mais embrutecidos. Questão 180. Passando deste mundo para outro, o espírito conserva a inteligência que tinha aqui? Então, antes, quando ele encarnava aqui na Terra, ele teve todo um aprendizado. E nós sabemos que, de acordo com as vindas aqui na Terra, por mais que a gente tenha o esquecimento das vidas passadas, a inteligência, as nossas ideias, nossos aprendizados são preservados. E quando vamos para um outro mundo, como se dá essa nossa inteligência? E é que fala, sem dúvida, é claro. A inteligência não se perde, mas ele pode não dispor dos mesmos meios para manifestá-la, dependendo isso da sua superioridade das condições do corpo que tomar. Assim como aqui na Terra nós somos limitados pelo nosso corpo físico, pelo nosso organismo, e também, por exemplo, se viermos com alguma deficiência, seja mental, física, qualquer tipo de deficiência que vai promover ainda mais uma limitação maior ainda para que possamos estar nos expressando, nos manifestando. Claro que por exemplo, né, nós temos uma bagagem espiritual, mas dependendo da prova que a gente tem que vivenciar aqui na Terra ou em um outro mundo, nós vamos ter essa porção do nosso pensamento, da nossa inteligência mais desperta. E outras vão ficar mais escondidas, mais ocultas, lá no nosso perispírito, em nós, no nosso perispírito, mas em um departamento mais oculto
oculto, porque eu preciso passar por uma determinada prova, que determinado conhecimento não vai estar me auxiliando, não vai me favorecer, certo? Assim como, ao contrário, eu posso não ter um modo aqui de manifestar essa minha inteligência, por exemplo, não tenho condição de praticar a medicina, mas em outra vivência eu tive. Eu fui médica, então nós temos casos de pessoas que até têm esse dom, né, da medicina, justamente porque todo o seu conhecimento foi adquirido em outras vidas, em outras existências. E assim também acontece quando vamos para um outro mundo. Nossa inteligência, ela fica preservada. Questão 181. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes ao nosso? Isso é uma dúvida que muitos têm. Uma curiosidade até mesmo, né? Como que é esse outro mundo, esses mundos habitáveis? Como são? Como é o nosso corpo lá? Como que é o corpo de quem encarna lá? É como o nosso? É nesse mesmo formato? É de uma outra textura? Como que é? Então, ele fala, sem dúvida, é semelhante ao nosso. Lá também vai ter essa mesma formação humana, que nós até já vimos também em outros estudos. 2 pernas, 2 braços, 2 olhos, essa forma humana, né? Nós até estávamos estudando no livro dos médiuns dessa última sexta-feira sobre a forma, né, que o espírito toma, independente do mundo e independente do perispírito. Qual que é? Então, é justamente essa forma que nós temos aqui em nosso corpo físico. Então fala, sem dúvida, eles têm corpos, porque é preciso que o espírito esteja revestido da matéria para poder agir sobre a matéria. Como já vimos, a partir da nossa ainda durante a nossa experiência evolutiva, por que a gente passa pelo processo evolutivo? Porque ainda somos muito materializados, somos ainda muito embrutecidos, somos egoístas, orgulhosos, e tudo isso faz com que o nosso espírito fique muito pesado, fique muito obscuro. E é preciso ter um revestimento, que é o perispírito, para conseguir estar se manifestando no mundo espiritual. E, uma vez estando em um mundo habitado, durante as suas vivências encarnatórias, precisa de um segundo corpo para ser revestido e assim conseguir se manifestar neste mundo. E na medida que a gente vai evoluindo, essa necessidade de precisar, né, de um corpo para se manifestar vai diminuindo, porque nós vamos cada vez mais adquirindo a liberdade espiritual, nos livrando das questões materiais, daquilo que utilizamos para nos servirmos e servir ao outro também, que são os artifícios, são os aparelhos, são os objetos e o corpo. Mas esse envoltório, lá em outros mundos mais evoluídos, né? É mais ou menos material de acordo com o grau de pureza que chegaram os espíritos. E é isso que diferencia os mundos que devemos percorrer. Há várias moradas na casa do nosso Pai, e muitos graus, portanto. Alguns sabem disso e estão conscientes aqui na Terra, outros nada sabem. Estamos estudando no livro Transição Planetária, no dia de terça-feira, justamente essa questão de espíritos que são mais evoluídos e que estão vindo em missão à Terra para um planeta que é um planeta muito menos evoluído do que eles estão acostumados, e mostra ali todo o esforço que eles fazem para estar vindo aqui a essa Terra, né? Vindo aqui à nossa Terra, ao nosso mundo, para estarem
em colaboração com o trabalho do nosso Pai Jeová, do progresso. Então, isso vai diferenciar. Aqui é um mundo mais grosseiro. A Terra é o mundo mais grosseiro que existe? Não, existem outros também, com outras características. E quando a gente fala grosseiro, a gente diz de uma forma espiritual. Por quê? É mais penoso para o espírito estar em um mundo ainda primitivo. A Terra está no segundo patamar evolutivo, que é o estágio de provas e expiações. Existe ainda um mundo primitivo, por qual a Terra já passou, já foi um planeta primitivo. Hoje é um planeta de provas e expiações. Então, estar num planeta primitivo é muito mais penoso. Estar num mundo regenerado, que é o próximo estágio no qual a Terra vai entrar, é muito mais sutil, muito mais leve, muito mais fácil de estar passando pelas vivências encarnatórias. Então, aqui fala que é mais ou menos, mas esse é envoltório, ou seja, o corpo que vai revestir o espírito, que o espírito vai usar para estar se manifestando naquele mundo, é mais ou menos material de acordo com o grau de pureza que chegaram os espíritos. Ou seja, se um espírito ele já está mais evoluído, ele vai ser direcionado para um planeta também mais evoluído. E lá, porque o que vai ditar o nosso corpo, o corpo que vamos utilizar é o mundo, né? O mundo no qual vamos estar encarnando. Se isso e o que vai me direcionar para lá ou para um mundo mais atrasado é a minha evolução. Então, se eu fui direcionada para lá, eu vou estar sendo revestida utilizando um corpo mais sutil, mais leve, menos material. Questão 182. Podemos conhecer com exatidão o estado físico e moral dos diferentes mundos? Podemos saber como que é a matéria, se é uma matéria, por exemplo, se for de um mundo regenerado, é uma matéria mais translúcida, é uma matéria mais porosa, mais vaporosa, né? Porosa não, mais vaporosa, como que é? Eu conseguiria tocar? A gente tem como ter essa informação? Nós, os espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais. Quer dizer que não devemos revelar estas coisas a todos, porque nem todos estão em condições de compreendê-las, e isso os perturbaria. Se há ainda pessoas que não acreditam nem mesmo na vida após a morte, quanto mais acreditar em vidas em outros mundos, e que esses mundos, as pessoas que lá habitam, são completamente diferentes de nós. Por mais que tenha esse mesmo formato, como eu já falei, de 2 braços, 2 pernas, mas a textura, toda a vivência, os hábitos completamente diferentes. Nós assistimos ou já vimos alguma cena de filmes de ficção científica que demonstram essa relação entre mundos, né? Que são os filmes que fazem viagens espaciais. E lá nesses filmes relatam justamente essa diversidade de povos, né? Em toda a galáxia, e que cada um tem os seus costumes, tem os seus hábitos, e o corpo físico também se demonstra, tem uma aparência ali diferenciada. A gente aceita isso lá nos filmes, de ficção científica. Agora, se soubermos que isso é real, muitas pessoas entrariam em estado de perturbação. Se sentiriam com medo, assustada, nervoso, e várias outras sensações poderiam ser despertadas que prejudicaria ali a normalidade que devemos ter para estarmos passando pela nossa experiência
evolutiva. Por esse motivo, mesmo que há pessoas que já estejam preparadas para essas informações, os espíritos, eles vêm de uma forma em conjunto, pois eles trabalham em comunhão, assim como eles nos auxiliam dessa mesma forma. Sendo assim, eles não vão dar essa revelação, devido aos outros que ainda não têm essa facilidade, essa abertura para compreender o projeto divino. Então, como eu falei, né? Se muitos nem acreditam em espíritos, quanto mais está habitando em um outro mundo. Quem tiver pergunta, pode deixar aqui no chat, tá bom? E aqui nessa mesma questão, Allan Kardec traz uma nota, né? Para desenvolver ainda mais esse assunto. À medida que o espírito se purifica, o corpo que ele reveste se aproxima igualmente da natureza espírita. Então, sabemos que o espírito, por mais que não seja imaterial, porque a qualidade de ser imaterial somente é Deus, né? Um atributo de Deus. Então, tudo é matéria. Porém, uma constituição diferenciada. O espírito é uma matéria muito, 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 muito leve, muito sutil. E o nosso corpo físico, ele vai passando por esse processo de depuração também, juntamente com a nossa moral. E a nossa moral evoluindo, nosso corpo também evolui. Se formos comparar como o ser humano é hoje e como era lá nos tempos primórdios, vamos ver que há uma diferença enorme. Então, nós evoluímos em ciência, em pensamento, em consciência, em sentimentos e também o nosso organismo. Assim vai evoluindo. Então, aqui está falando, né? À medida que o espírito se purifica, o corpo que reveste também vai se purificando, também vai se tornando mais sutil. A matéria é menos densa, não rastejam mais penosamente na superfície do solo. As necessidades físicas são menos grosseiras e os seres vivos não têm mais necessidade de se entredevorarem para se nutrir. Comer os animais, né? O espírito é mais livre e tem para as coisas distantes percepções que nos são desconhecidas. Vê pelos olhos do corpo o que vemos apenas pelo pensamento. Então, nesses mundos mais regenerados, mais evoluídos, mesmo durante o processo de encarnação, o espírito se encontra muito mais liberto. Porque sabemos que estar aqui no nosso mundo, no planeta Terra, habitar, encarnado, utilizando este corpo, é como se fosse uma prisão para o nosso espírito. Já em mundos mais evoluídos, essa liberdade ela é mais vivenciada, como falou que a gente não precisa lá, né? Não precisa se arrastar, andar. Então, como seria? Seriam volateando também? Assim como é o caminhar dos espíritos desencarnados? A purificação dos espíritos se reflete na perfeição moral dos seres em que estão encarnados. As paixões animais enfraquecem e o egoísmo cede lugar ao sentimento de fraternidade. É assim que nos mundos superiores à Terra, as guerras são desconhecidas, os ódios e as discórdias não têm motivo, visto que ninguém se preocupa em causar dano ao seu semelhante. A intuição que seus habitantes têm do futuro, a segurança que lhes dá uma consciência isenta de remorsos, fazem com que a morte não lhes cause nenhuma apreensão. Recebem-na sem medo como uma simples transformação.
Então, não há esse medo do desconhecido, que é a nossa passagem da desencarnação, porque isso não é mais uma suposição para eles, é uma realidade já vivenciada, já conhecida, já experimentada, já estudada. Eles lá nesses mundos mais evoluídos, eles têm essa consciência da vida encarnatória ser temporária e assim ser a oportunidade da evolução. A duração da vida nos diferentes mundos parece ser proporcional ao grau de superioridade física e moral desses mundos. E isto é perfeitamente racional. Quanto menos o corpo é material, menos está sujeito às vicissitudes que o desorganizam. Quanto mais puro o espírito, menos paixões para destruí-lo. É esse um auxílio da providência que deseja abreviar os sofrimentos. Por que nós passamos pela doença, pelas dores? Por quê? Porque são mecanismos utilizados pela divindade para que a gente consiga estar depurando, nos depurando. Lá neste mundo, nos mundos mais evoluídos, ainda há o que se aprender, ainda há o que se depurar. Porém, essas paixões que adoecem a nossa carne, como orgulho, egoísmo, a discórdia, a inveja, as guerras, não existem. São já espíritos mais venturosos. São espíritos considerados, o que nós consideramos aqui na Terra, né? Entre as pessoas já trabalhadoras do Cristo, que nós chamamos de homens de bens, que já conquistaram essas qualidades virtuosas lá nos mundos mais evoluídos, regenerados ou felizes. Ele já tem essa condição de aprender sem passar por essa expiação que é a dor, tanto física quanto a dor emocional. Que sabemos que muitas doenças também que adquirimos é justamente por esse emocional adoecido que vai estar afetando o nosso organismo. Então, questão 183. Passando de um mundo a outro, o espírito passa por uma nova infância. Então, aqui nós sabemos que tem, né, esses estágios bem definidos. A infância, a adolescência, a juventude, a idade mais amadurecida e assim por diante, né? Existe esse estágio. E no processo da infância é quando nós estamos ali, ainda com o nosso corpo para ser desenvolvido, ainda estamos crescendo, estamos passando por esse processo de adaptação a este mundo. Nos outros mundos, também existe a fase da infância? Essa é a pergunta de Allan Kardec. A infância é, em toda parte, uma transição necessária. Porém, não é em toda parte assim precária como entre vós. Que olha quantos anos demoramos para estar conseguindo desenvolver, já ter mais domínio da nossa consciência e poder tomar as nossas decisões, fazer as nossas escolhas. Então, tem ali o período da infância primária ali, que é até os 7 anos, e depois a infância até chegar na pré-adolescência, né? Por que eu disse até os 7 anos? Eu acho que vai até falar na questão, nas próximas questões. Não, foi falado na palestra, né? Ontem, sobre isso. Porque até os 7 anos é o período em que a criança, o espírito, está se adaptando a essa vivência, a este mundo. Ainda está com a sua consciência nos dois mundos, no plano espiritual e aqui. Como já estudamos muito, já falamos muito sobre esse assunto,
Por que que as crianças, às vezes, têm memórias de outras vidas e depois esquece? Depois, quando cresce, esquece. Às vezes, eu tenho um caso, né, na minha família, que o filho dessa mãe, de uma certa vez, quando ela era menor, a chamou pelo nome da outra encarnação. E falou: olha, mamãe, na época em que você foi a mãe, falou o nome, né? Você vestia essa roupa, tal, 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 assim. São ainda essas lembranças que o espírito traz, que estão mais acesas, estão mais despertas. E com o passar do tempo, que vai ali terminando essa fase de adaptação, se inserindo mais neste mundo, essas lembranças elas vão sendo cada vez mais ocultadas, mais esquecidas, para estar vivenciando o agora, a vida atual aqui no mundo, né? Então, olha quanto tempo demora. E aqui os espíritos estão respondendo que em mundos mais adiantados não tem essa infância precária. Como assim infância precária? O tempo que se leva passando pelos estágios da infância, a condição de, por exemplo, a criança demora 1 ano, quase 2 anos para andar, né? Demora e vai assim, passando, por exemplo, outro exemplo também, a alimentação. Precisa passar por toda uma adaptação de pouquinho em pouquinho até conseguir chegar ali nos alimentos sólidos. Não é precário, é demorado, é um processo demorado. Nos outros mundos, não. É bem mais rápido todo esse processo da adaptação do espírito ao mundo. Questão 184. O espírito pode escolher o novo mundo que vai habitar? E eu já quero escolher, então, ir para o mundo regenerado. Eu posso? Nem sempre, mas pode pedir. E se tiver méritos, pode ser atendido, pois os mundos são acessíveis aos espíritos de acordo com seu grau de elevação. Então, a gente pode até querer ir para um mundo regenerado, um mundo mais elevado. Porém, se não tivermos essa condição, não há essa possibilidade. Assim, se dá da mesma forma na questão das colônias espirituais, né? Sabemos que é dividido pelo grau evolutivo as colônias espirituais. Então, se eu estou numa colônia X e um outro parente meu está numa colônia mais elevada, eu não vou conseguir ir fazer uma visita a essa pessoa. Esse meu ente querido que vai descer, vir à minha colônia para me visitar. E existem as exceções, como falou aqui, do mérito. Então, existem as caravanas que fazem esse processo de visitação em outras colônias. Tanto colônia, eu estou falando de colônia espiritual mesmo, hein, que fica aqui na Terra. Então, existem essas expedições que vão fazer visitações a colônias mais elevadas ou de outros países. Tem esse intercâmbio. E isso vai depender do seu merecimento. Se você é uma pessoa que está se esforçando na escala evolutiva, se você já tem ali um certo conhecimento, se você já tem ali dons, mas uma condição de você pratica caridade. Uma pessoa abriu a câmera, o microfone agora fechou. Então, isso vai dependendo ali do seu grau evolutivo e do seu merecimento. Se eu não tenho a evolução necessária para ir para um mundo habitado, eu não vou receber essa autorização, né? É mais fácil você fazer um processo inverso. Eu estar indo a um planeta menos evoluído.
que é o caso também que já vimos, que estamos vendo no livro Transição Planetária, que muitos espíritos desse outro mundo mais regenerado, mais evoluído, muitos foram chamados e muitos outros se ofereceram para vir à Terra em missão, auxiliando aqui na nossa transição. Foi um pedido. 184A. Se o espírito nada pede, o que determina o mundo em que deve reencarnar? O grau de sua evolução. Por que nós encarnamos tantas e tantas vezes aqui na Terra? Porque ainda estamos nesse passo lento que nos deixa aqui nessa mesma escala evolutiva. Por mais que a gente vai aprendendo a cada encarnação, a gente consegue evoluir, são passinhos bem pequenos e vai fazer com que a gente continue retornando aqui à Terra. Então, Leandra Rangel está perguntando: o espírito puro não terá, então, envoltório do perispírito? Porque, né? Aqui, como nós estamos estudando de mundos habitados, estamos falando de corpo físico mesmo, certo? Então, a minha matéria aqui, que o meu espírito necessita para estar vivenciando neste mundo, estar vivendo aqui na Terra, é esse aqui. Em mundos mais habitados, vai ser um corpo mais sutil, um corpo físico mais sutil. Os espíritos puros já não têm mais a necessidade de reencarnar. Então, eles não têm mais a necessidade. Claro que, dentre os espíritos puros, existe também patamares evolutivos, certo? E vai depender também de onde esse espírito está em trabalho. Os espíritos puros que trabalham aqui na nossa atmosfera, eles utilizam sim o perispírito para se revestirem, não porque eles necessitam dele, mas sim porque nós necessitamos para entrar em contato. Nós não vemos o espírito, a gente vê o perispírito. E assim, por exemplo, nosso mentor Paulo de Tarso, sempre quando ele desce aqui a nossa atmosfera, ele se reveste do perispírito, para que ele consiga estar conversando conosco e também com os outros trabalhadores, como, por exemplo, o irmão Virgílio, que ainda está também, já bem mais evoluído que nós, mas ainda não é um espírito puro, né? Então, ele precisa, para estar nesse mundo, é necessário, seja na atmosfera da Terra, em qualquer colônia espiritual que esteja aqui na Terra, é necessário estar revestido de um perispírito para se manifestar, para entrar em contato com outros espíritos, para estar trabalhando, para estar fazendo resgates, se comunicando, qualquer expressão, qualquer manifestação vai necessitar. Em mundos mais evoluídos, essa necessidade vai se acabando. Por quê? A comunicação entre os espíritos puros é bem diferente do que a nossa. Nós precisamos da palavra, da voz material, materializada, seja aqui ou lá. Ou seja, estando aqui encarnados ou desencarnados, nós precisamos de ouvir as palavras para estarmos nos comunicando. E o que promove isso é justamente o nosso perispírito. O perispírito é que vai dar essa voz ao nosso espírito. Agora, os espíritos puros, eles se comunicam pelo pensamento, é telepatia, é tudo muito fluido, tudo em comunhão. Então, em mundos mais evoluídos, essa necessidade da vestimenta vai se acabando. Então, o espírito puro lá em outro mundo, quando vier aqui à Terra para algum trabalho, ele vai precisar se revestir de um perispírito, de um corpo, né? Mesmo que seja semimaterial, que é o caso do perispírito. E temos, então, o caso também no livro Transição Planetária. Estamos aprendendo bastante com esse livro. Que quando o espírito que estava ali coordenando o mentor espiritual, que veio na caravana junto com os espíritos de outros
do outro mundo que está ajudando a Terra, para ele dar a palestra, o que foi necessário ser feito? Em que duas médiuns desencarnadas, dois espíritos femininos, né, doaram seus fluidos para promover essa vestimenta ao espírito, para que ele conseguisse falar e ser ouvido, certo? Questão 185. As condições físicas e morais dos seres vivos em cada globo são sempre as mesmas perpetuamente? Não, já sabemos por nossa própria experiência. Como eu também já citei aqui, se formos olhar como era a Terra há milhões de anos atrás, bilhões de anos atrás, vamos ver a evolução. Então aqui fala, não, os mundos também são submetidos à lei do progresso. Todos começaram como vós, por um estado inferior, e a própria Terra suportará uma transformação semelhante. Já passou por uma e está se encaminhando para a próxima. Tornar-se-á um paraíso terrestre quando os homens se tornarem bons. Então, a Terra, como já falei, já passou por esse primeiro processo, no qual deixou de ser um mundo primitivo e passou a ser um mundo de provas e expiações, que foi a época quando os capelinos foram degradados, foram exilados aqui na Terra. E por que eles foram exilados aqui? Já sabemos de toda essa história, né, contada muito bem no livro A Caminho da Luz, psicografado por Chico Xavier, de Emmanuel. Então, ali conta a história dos capelinos, em que o mundo deles evoluiu e aqueles que não evoluíram juntos foram redirecionados para a Terra. E ali teriam dois propósitos, a vinda deles teriam dois propósitos. Uma é que nos auxiliaria ali, aqui, né, os terráqueos, os espíritos que estavam tendo suas primeiras encarnações. E esse processo da vinda deles também seria uma missão, justamente porque eles estariam nos auxiliando. E com isso, o segundo propósito da vinda deles é que, fazendo isso, vivendo aqui na Terra, proporcionaria a autoevolução, a própria evolução deles, para que eles então retornassem para seus mundos. E já temos essa informação de que ainda tem espíritos capelinos aqui na Terra, mas a maioria já retornou para a capela. Então, aqui a Terra também vai acontecer isso, né? Estamos passando por esse processo de transição planetária, em que a Terra se caminha para se tornar um mundo regenerado, que aí fala, né, o paraíso terrestre, que só vai permanecer aqui, só vai continuar, os espíritos que vão continuar reencarnando aqui na Terra serão aqueles que já estarão despojados do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da inveja, e que serão homens de bem, bons homens. É assim que as raças que povoam hoje a Terra desaparecerão um dia e serão substituídas por seres cada vez mais perfeitos. Essas raças transformadas sucederão às atuais, como essas sucederam às mais atrasadas. Se a gente for estudar a história, vamos ver toda essa substituição de cultura, de povos, se formos ver lá, né, até chegar aos homens sapiens, quantos outros outras, como eu vou falar, outras origens, né, não houve, não tiveram. Até que o homem sábio, vamos dizer assim, né, venceu o processo da seleção natural. Então, hoje em dia,
E isso acontece durante toda a história da Terra. E hoje em dia nós também estamos passando mais uma vez por esse processo. Não é de seleção natural, mas é esse processo de evolução que vai permanecer aqui aqueles que terão bons hábitos. E culturas, povos, pessoas que não tiverem hábitos que comportem ao grau evolutivo da Terra serão retirados. E assim aqui não mais haverá determinadas ações, determinados hábitos e costumes. Questão 186. Há mundos onde o espírito, cessando de habitar corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito? Sim, e esse próprio envoltório se torna tão etéreo que, para vós, é como se não existisse. É o estado de espíritos puros. Por isso que é tão etéreo, tão sutil, que muitos confundem e falam que espíritos puros são imateriais, né? Mas sempre é alguma coisa, sempre é uma matéria ali, né? Mas é o nosso destino, né? Nos tornarmos espíritos puros. E vamos estar somente sendo espíritos. Vamos ser somente envolvidos pelo perispírito, quando assim necessário, também nas nossas expedições. Então, por exemplo, os espíritos puros que já não mais necessitam de estar encarnando, eles têm um paradeiro, eles têm um pouso, eles têm as suas casas. Em mundos, em colônias, mundos espirituais muito evoluídos, que é de uma luz que cega. E eles lá pouco permanecem, né? Porque eles estão sempre nos auxiliando, auxiliando os irmãos menores aqui. Mas eles vão sempre lá se refazer mesmo, se recompor, porque estar aqui em mundos grosseiros de um esforço muito grande para eles, né? Se revestir de uma matéria mais grosseira é bem desgastante, vamos usar essa palavra, mas entendendo que o desgaste que os espíritos têm é bem diferente do nosso desgaste físico. Como também no livro Transição Planetária, fazendo mais uma vez uma citação ao nosso estudo de terça-feira, vimos que os espíritos que estavam lá auxiliando no resgate dos vitimados pelo tsunami, eles necessitavam de horas de repouso, de descanso, para repor as suas energias. E não é dormindo que se repõe. Aí eles iam lá participar de estudos, ouvir uma peça musical, para estar recompondo as suas energias no seu mundo, né, numa colônia espiritual, para depois retornar aqui à nossa atmosfera, que é muito mais pesada. 186A. Resulta daí, ao que parece, que não há uma demarcação definida entre o estado das últimas encarnações e aquele dos espíritos puros? Essa demarcação não existe. A diferença que se desfaz pouco a pouco torna-se imperceptível, como a noite que se desfaz aos primeiros clarões do dia. Assim como entre nós, que ainda estamos muito atrasados, existe patamares evolutivos diferentes, mas não há uma demarcação definida para dizer, você está no nível 7 e você está no nível 6 do patamar evolutivo. Não existe isso. Porque eu tenho qualidades, o outro tem, ou a outra pessoa próximo tem outras qualidades. Assim como eu tenho defeitos que o outro não tem, mas a outra pessoa pode ter defeitos que eu já não tenho. Então, existe ali essa fluidez, essa linha que é bem sutil, que não tem como definir, você é mais evoluído que você.
Não é assim. E entre os espíritos, nessa nossa evolução, desde o começo, até nos tornarmos espíritos puros, é assim. Não tem essa demarcação definida. Porém, entre os espíritos ainda materializados e os espíritos puros existe uma grande diferença, certo? Mas eu quero dizer, a cada degrau que a gente sobe, essa transição, essa passagem não é demarcada, não é muito definida. Ela é fluida, ela é sutil, né? Então, fala aqui, né? Torna-se imperceptível. É algo muito natural. Questão 187. A substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? Não, ela é mais ou menos etérea. Passando de um mundo para outro, o espírito se reveste da matéria própria de cada um, com mais rapidez que um relâmpago. Assim como o corpo físico, a substância que compõe nosso corpo físico, ele vai se modificar de um mundo a outro, o nosso perispírito também vai se modificar. Os espíritos que estão vindo nos auxiliar de outros planetas, eles são revestidos de perispírito ainda, né? Porém, o perispírito deles é de uma composição mais sutil do que o nosso aqui. Assim como o corpo físico. Tudo é de acordo com a evolução moral. Tudo é de acordo com o nosso patamar evolutivo. Questão 188. Os espíritos puros habitam mundos especiais ou estão no espaço universal sem estarem mais ligados a um mundo que a outro? Os espíritos puros habitam certos mundos, mas não estão confinados neles como os homens sobre a terra. Eles podem, melhor que os outros, estar por toda parte. Como eu falei, existem as moradas dos espíritos puros, mas eles lá não ficam diariamente. Muitas vezes eles passam meses sem ir nos seus planetas. Por quê? Porque eles estão trabalhando, nos auxiliando por todo o universo, auxiliando os espíritos ainda atrasados. Atrasados, a gente pode utilizar essa palavra? Com certeza nós estamos atrasados, já poderíamos estar bem mais à frente. Mas eu digo que Deus, ele cria espíritos constantemente. Então, levando isso em consideração, cada um tem o seu tempo. Está ali no tempo de uso da sua evolução correspondente. E os espíritos que já são evoluídos, eles estão sempre vindo, descendo, para nos auxiliar nessa caminhada. Como Jesus disse, né? O Pai trabalha até os dias de hoje. Assim como todos os espíritos. Na espiritualidade, o trabalho é que rege tudo. Estão constantemente trabalho. E esse trabalho é justamente promover a evolução, promover o andamento das leis divinas, que é a lei do progresso. E o progresso só se faz por meio do trabalho. Então, é preciso estar sempre em trabalho. Os espíritos, eles não descansam perpetuamente. Eles estão sempre nos auxiliando. Já vamos terminar, mas eu vou ler aqui, então, essa nota da questão 188. Segundo os espíritos de todos os globos que compõem o nosso sistema planetário, a Terra é um daqueles onde os espíritos são os menos avançados.
física e moralmente. Marte seria ainda inferior e Júpiter o mais superior em relação a todos. O Sol não seria um mundo habitado por seres corporais, mas um local de reunião dos espíritos superiores, que de lá irradiam seus pensamentos para outros mundos, que dirigem por intermédio dos espíritos menos elevados, transmitindo-os a estes por intermédio do fluido universal. Como constituição física, o Sol seria um foco de eletricidade. Todos os sóis parecem estar numa posição idêntica. Por isso que a gente sempre faz a comparação que Jesus é o nosso sol, é a nossa luz maior. Porque com certeza Jesus está sempre indo, está sempre lá, irradiando essa luz, esses fluidos em suas grandes reuniões, né? O volume e a distância que estão do Sol não têm nenhuma relação necessária com o grau de adiantamento dos mundos, pois parece que Vênus é mais adiantado que a Terra e Saturno menos adiantado que Júpiter. Vários espíritos que animaram pessoas conhecidas sobre a Terra disseram estar encarnados em Júpiter, um dos mundos mais próximos da perfeição. E ficaram admirados de ver, neste globo tão adiantado, homens que, na opinião do nosso mundo, não eram tão elevados. Isso não deve causar admiração, se considerarmos que certos espíritos que habitam aquele planeta podiam ter sido enviados à Terra para cumprir uma missão, que aos nossos olhos não os colocava em primeiro plano. Em segundo lugar, que entre a existência que viveram na Terra e a que vive em Júpiter, devem ter tido outras intermediárias, nas quais se melhoraram. Em terceiro lugar, que nesse mundo, como no nosso, existem diferentes graus de adiantamento, e que entre esses graus pode haver a mesma distância que separa entre nós o selvagem do homem civilizado. Como falamos aqui na Terra mesmo. Existe essa diversidade do grau evolutivo do homem. E aqui está citando, né? Homens ainda em vivência rudimentares, como homens ainda já com uma vivência mais sofisticada. Assim, nesses mundos mais evoluídos que a Terra, também existe essa variação. Assim, do fato de habitar em Júpiter, não se segue que estão ao nível de seres mais avançados, da mesma forma que não se está ao mesmo nível de um sábio do Instituto só porque se habita em Paris. As condições de longevidade não são também, em toda parte, as mesmas de sobre a Terra. E a idade não se pode comparar. Uma pessoa desencarnada, havia alguns anos sendo evocada, disse estar encarnada 6 meses no mundo cujo nome nos é desconhecido. Interrogada sobre a idade que tinha, esse mundo respondeu: não posso avaliá-la, porque não contamos o tempo com vós. Depois, o nosso modo de vida não é o mesmo. Não é o mesmo. Desenvolvemos-nos com muito maior rapidez. Como já falamos da fase da infância, e um dos mais avançados não é uma fase precária, né? Tão lenta. Embora não faça mais que 6 dos vossos meses que lá estou. Quanto à inteligência, posso dizer que tenho 30 anos de idade que tive sobre a Terra. Olha só que interessante. Então, lá ela já estava encarnada há 6 meses, já estava com essa consciência completamente despertada da sua maturidade. Muitas respostas análogas nos foram dadas por outros espíritos, e isso nada tem de inacreditado. Não vemos sobre a Terra um grande número de animais adquirir em poucos meses o seu desenvolvimento normal? A vontade dos nossos animais não é diferente? Por que não poderia ocorrer a mesma coisa com um homem de outras esferas?
Notemos, por outro lado, que o desenvolvimento alcançado pelo homem na Terra, na idade de 30 anos, pode ser uma espécie de infância comparado àquele que deve alcançar. Bem curto de vista se revela quem nos toma em tudo por protótipos da criação, e é rebaixar a divindade acreditar-se que fora o homem nada mais seja possível a Deus. Nós não estamos... nosso exemplo de vivência encarnatória aqui na Terra não está encerrado, não é o modelo único. Existem diversos modelos, assim como a gente vê animais que levam 1 ano, 2 anos de gestação, né? Como é o caso, se eu não me engano, do elefante. Demora-se 2 anos a gestação. Assim como o gatinho demora 2 meses, 2 meses e meio a gestação, né? E assim como a fase de maturidade, desenvolvimento dos animais, como fez essa comparação, é mais rápida. Nós, em outros mundos, também temos essa possibilidade, essa fluidez de desenvolvimento, porque assim Deus projetou. Por isso que tudo vai levar-se em consideração o estágio do mundo no qual vamos habitar. Se é um mundo ainda primitivo, esse processo vai ser mais demorado. Se é um mundo mais elevado, o processo vai ser bem mais lento. Desculpa, vai ser bem mais rápido, vai ser bem mais evoluído, bem mais sofisticado. Assim como a duração da encarnação também. Não precisa se sofrer aqui 90 anos. Só passa-se um tempo menor. Em mundos mais elevados, a duração da encarnação é mais curta. Então, assim, vamos encerrar o nosso estudo de hoje. Espero que tenha sido esclarecedor. Se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar no nosso grupo que a gente responde depois. Eu vou estar colocando o nosso hino e oração de encerramento. Agradeço mais uma vez a presença de todos. Instruir, examinar e educar, lição divina que o Espiritismo vem trazer, idas e vindas para poder evoluir, planejamento que o Divino acendeu, com o rasgar do véu, poder centelha em nós, essência eterna, aliança com o céu, provas e expiações, viver em amor e luz, é caminhar sob as pegadas de Jesus. Espiritismo, bandeira do amor, sob a potência divinal, nos educando no Evangelho do Senhor. Espiritismo, laço de luz, a boa nova lei imortal, nos conduzindo os mensageiros de Jesus. Espiritismo, bandeira do amor, sob a potência divinal, nos educando no Evangelho do Senhor. Espiritismo, laço de luz, a boa nova lei imortal, nos conduzindo os mensageiros de Jesus. E assim, amado Mestre, chegamos ao fim de mais um estudo, onde nos proporcionou conhecimentos valiosos para a nossa evolução. Te agradecemos, Senhor, por sempre acalmar nossas tempestades, por inundar nosso ser com Teu amor, que nos impulsiona cada vez mais
a nos transformar intimamente. Tu, Senhor, que nos dá a esperança resignada nas provações, que nos transmite a tua paz, que nos traz o refazimento. Te pedimos, nosso mensageiro da paz, que passeie nos lares, calçadas, nos hospitais, maternidades, manicômios, asilos, presídios, espargindo o teu perfume de cura física e espiritual que o mundo tanto precisa. Mentor querido Paulo de Tarso, o Senhor que tanto nos ajuda nessa caminhada, que nos faz refletir diante de nossas ações e que planeja o melhor para nós. Te agradecemos com nossos melhores sentimentos por ter nos resgatado, por acreditar no nosso melhor. Estamos no caminho, mentor. Estamos na corrida desse melhor. Assim, Senhor Jesus, ó iluminado de Deus, fique conosco, permaneça em nós, hoje, agora e sempre. Perdoe-nos por nossas falhas e nos ajude a não cair nas tentações do mundo. Te amamos com o melhor dos nossos sentimentos. Que assim seja.